Bom dia, hoje domingo 21 de junho de 2020. E ontem o presidente Donald Trump, depois de um bom tempo sem discursar para o seu público, desde março, voltou a fazer campanha e pesada. Foi em Tulsa, Oklahoma. A fala do presidente foi muito forte, abordou vários temas delicados, complicados de frente, atacou Joe Biden, como era de se esperar, e falou também, claro, dos baderneiros da América. Mas antes, uma notícia muitíssimo interessante que tem tudo a ver com a fala de Donald Trump, ainda que não pareça. Você já deve ter se perguntado por que os centros das nossas cidades são, via de regra, ocupados por uma igreja. Você já deve ter percebido que nas regiões mais centrais das cidades, naqueles terrenos mais valorizados, sempre há uma igreja, ou quase sempre. E deve ter se perguntado, afinal, por quê? A razão é muito simples. Logo depois da Idade Média, os papas começaram a sair pelo mundo com seus aviõezinhos, procurando lugares valorizados para comprar. É muito simples. Como o Vaticano sempre teve muito dinheiro, os papas, pilotando seus próprios aviões, escolhiam os lugares mais privilegiados das cidades para comprar os terrenos e ali construir os templos. Bem, se essa resposta não te satisfez, é porque provavelmente não é a mais correta. As igrejas, via de regra, estão bem localizadas porque estão na raiz de todas as cidades, praticamente. No Ocidente é assim. Um grupo de comerciantes funda uma via de comércio, e nos entrepostos o povo vai chegando, os comerciantes vão se encontrando e ali surge já imediatamente uma igreja. Foi assim, por exemplo, aqui no Paraná, entre Paraná e São Paulo, no tempo dos tropeiros, onde os tropeiros paravam para dar sal, comida, água para suas mulas e seus cavalos. Ali logo chegava um sacerdote, acompanhado de alguns fiéis, e fundavam o princípio daquilo que viria a ser um município ou uma grande cidade. Curitiba, por exemplo, é assim. A cidade da Lapa, por exemplo, é assim, onde os tropeiros paravam, logo vinha a igreja, depois vinha o cartório, depois vinha a delegacia, logo mais também os saluns, como dizem na América, aquelas meninas alegres que, enfim. E assim começava a se desenvolver a cidade. Por isso, via de regra, quase toda cidade ocidental tem lá no centro uma igreja, porque ela ajudou a fundar a cidade, catequizando, educando os filhos dos trabalhadores, dando a comunhão, ligando o povo com Deus, enfim, dando a moral, os princípios bíblicos, a lei moral, a palavra do Senhor e assim por diante. E ali cresciam cidades inteira ou puramente cristãs. Eu disse cresciam. Agora que as cidades já cresceram, esta boa gente da esquerda, liderada em muitos casos por juízes, querem reescrever a história, começando por tirar as igrejas dos centros onde surgiram elas e as cidades. Isso está acontecendo agora, por exemplo, em Salinas, na Califórnia. Vejam que interessante essa matéria. A Pacific Justice Institute está apelando da decisão de um juiz federal. Pergunto, o que tem esses juízes na cabeça, hein? Que permite que Salinas, na Califórnia, mantenha igrejas fora do centro da cidade
para ter no centro ruas divertidas. Salinas, diz o advogado principal, o principal advogado do caso, senhor Kevin Snyder, Salinas considera as igrejas menos merecedoras de igualdade de tratamento nos termos da lei do que o teatro infantil ao vivo, 2 cinemas e centros de eventos que compartilham o corredor central da cidade com a igreja New Harvest Fellowship. Ele continua dizendo que a polícia de zoneamento de Salinas procura promover uma animada cena de rua para pedestres, eliminando assembleias religiosas ao nível da rua. Desde a decisão da Corte Inferior, ironicamente, o centro de Salinas experimentou uma animada cena de pedestres na forma de protestos. Esses tipos de assembleia podem não ser divertidos às autoridades da cidade, que esperam, portanto, substituir as igrejas por shopping, por bares, enfim. A organização legal disse que a decisão do juiz, abre aspas, determinou que as igrejas não contribuem para uma atmosfera vibrante, divertida e, portanto, podem ser excluídas da área central da cidade. Querem que eu leia novamente? Parece peça de ficção. A organização legal disse que a decisão do juiz determinou que as igrejas não contribuam para uma atmosfera vibrante e divertida e, portanto, podem ser excluídas da zona central de Salinas. Pois é, as igrejas que formaram a cidade, entre tantas cidades por aí, agora vêm-se obrigadas primeiro a fechar as portas, depois abandonar os pontos mais rentáveis economicamente das cidades. É preciso colocar nos seus lugares coisas vibrantes. Talvez Sodoma e Gomorra tenha começado assim. Coisas vibrantes, no lugar daquelas que nos fazem refletir, pensar, olhar para nós mesmos, nos arrependermos, enfim, nos ligarmos a Deus. Isso é coisa do passado. Neste admirável mundo novo, não existe mais lugar para Deus. Daí a importância de um Donald Trump, por isso que trouxe aqui essa matéria. Ontem, no discurso de Trump em Tulsa, tivemos a nítida impressão de que Trump luta contra o mal. O mal, mas não esse mal genérico, abstrato, o mal sem agente. Não, ele luta contra os agentes do mal. Esta gente que quer nos separar dos nossos valores, não só distorcendo os valores todos, baseados na Bíblia, na Torá, na filosofia, no direito romano, não só distorcendo esses valores, mas imputando de crime aqueles que ainda o seguem. Querem implantar um mundo demonizado, onde o bom passa a ser o mal e o mal passa a ser o bom. E aí vemos uma figura quase que solitária no mundo, com exceção do nosso presidente Jair Bolsonaro, quem sabe na Polônia, quem sabe em Israel ainda em alguma medida, mas parece que é sim uma espécie de Dom Quixote, sozinho, com seu pequeno Sancho Panza, olhando de longe a sua árdua luta contra os gigantescos moinhos, mas não de vento, moinhos de tempestade. Ontem o presidente Donald Trump teve uma recepção calorosa em Tulsa. O ginásio não estava totalmente lotado, mas é preciso lembrar que muita gente preferiu não arriscar, por conta do tal corona, ir ao centro. Mas o interessante dessa história
é que mais de 1 milhão de pessoas, isso está relatado no ordenado dele, vou deixar aqui na descrição para que não digam que é fake news, mais de 1 milhão de pessoas pediram ingressos para o evento, para o discurso de Trump. Nem todos foram ao ginásio, ao Box Center de Tulsa, mas ficou quase lotado e é preciso sim considerar não só o problema do Covid, mas também o risco de ter a integridade física prejudicada no confronto com os baderneiros que ameaçavam a todo momento fora do ginásio aqueles que entravam para ver e ouvir Donald Trump. Seja como for, foi um sucesso, mas o que realmente tocou a todos foram as palavras de Donald Trump. Antes de Trump, Mike Pence, o vice-presidente, também falou, e entre a sua fala, o que realmente tocou a todos foi uma menção que ele fez à Planned Parenthood, dizendo que esta clínica multinacional todo mundo sabe, multinacional da interrupção da vida. Ele endossou que a Planned Parenthood também financia Joe Biden. Ele disse que não poderia estar mais orgulhoso de manter-se ao lado de um presidente que representa e respeita a vida desde a sua concepção. Ele falou também sobre a abertura de todos os 50 estados, logo, até outubro, e disse que a transição para a grandeza já começou. Depois, às 20h10, horário de Tulsa, 2 horas a menos do que no Brasil, aqui seriam 7h10, Donald Trump subiu ao palco e disse de cara que Joe Biden, o candidato democrata, é ajudado pela mídia. Depois ele falou sobre o seu recorde histórico de confirmação, isso aqui foi muito importante, de juízes federais conservadores. Ele disse que já conseguiu colocar 2 grandes juízes conservadores na Suprema Corte, mas lembrou que poderia ter mais alguns, e poderá ter, vencendo as eleições, obviamente. Muito importante esta fala de Trump, porque, por isso, fiz questão de começar por essa nota de Salinas. Um juiz agora quer criminalizar as igrejas. Daí a importância de ter juízes conservadores, não só na Suprema Corte, porque é muito importante alguém que conserve a vida, a tradição judaico-cristã, porque senão a civilização simplesmente entra em ruínas. Aliás, já entrou, melhor dizendo. Trump está aí para tentar salvar alguma coisa. Ele disse: a maioria silenciosa está mais forte do que nunca. Daqui a 5 meses vamos derrotar o sonolento Joe Biden. Ele disse também que os republicanos são o partido da lei e da ordem, o que está ficando cada vez mais claro. Sobre o comércio, Trump disse que os Estados Unidos passou agora, no seu governo, pelos maiores cortes de impostos da história do país. Ele disse que os democratas, no entanto, querem aumentar impostos. Agora, ele disse, vamos acrescentar ainda mais cortes de regulamentação do que qualquer governo na história do país. Às 20h20, ele disse que sabia que o pântano era ruim, mas não imaginava que fosse tão ruim. Ele está se referindo ao pântano de Washington, ou melhor, ao Deep State. Ele disse que é muito mais, é muito mais ruim do que ele imaginava. Trata-se de um pântano profundo e espesso, com personagens ruins. Daí porque eu fiz questão de lembrar, Trump está numa luta contra o mal, mas não é esse mal abstrato, um mal sem agente. Ele está
lutando diretamente contra esses agentes do mal. Imaginem aqui o nosso presidente Jair Bolsonaro, quanto mal deve conviver por dia, mal mesmo, personalizado, ou seja, na figura de pessoas de carne e osso. Bem, se o nosso presidente, num paísinho de terceira categoria como o nosso, enfrenta um deep state violento, imaginem o presidente Donald Trump. Ali ele está de frente com o mal mesmo. Sobre os manifestantes que estavam do lado de fora, Trump disse: são bandidos e não pessoas maravilhosas como o Boston Tea Party. Ele fez uma referência aos colonos ingleses no século XVIII, 1776, se não me recordo, quando os colonos se disfarçaram de índio, ocuparam 3 navios da Companhia das Índias Orientais, navios ingleses que estavam no porto de Boston, e jogaram a carga do chá no mar. Claro, começava ali uma revolta contra a política de mão de ferro, dos juros extorsivos e assim por diante, exercidas pela Inglaterra. Começava ali a luta da independência norte-americana. Aqueles eram revolucionários, lutavam pela liberdade da pátria, não podem ser confundidos com os bandidos de hoje que estão aí destruindo todo o patrimônio construído com muito sacrifício. Ele disse: não são pessoas maravilhosas como o Boston Tea Party. Ele disse também que a mídia, falsa mídia, está tentando insistir na farsa de que são manifestantes pacíficos. Ele disse também que a falsa mídia nunca fala sobre o Covid, quando dezenas de milhares de manifestantes marcham pelas cidades e as saqueiam. A mídia já está atacando hoje o fato de muita gente estar ali num ambiente fechado para ouvir Donald Trump. Mas aqueles que saem às ruas para barbarizar, saquear, destruir, não, esses não merecem nenhum comentário da mídia. Ele disse que a imprensa nunca fala sobre o Covid-19 e máscaras em relação aos baderneiros, desejando desesperadamente uma fila de aplausos. Trump disse que se afasta cada vez mais da China e do vírus chinês, como um lutador agora competindo por títulos de nível inferior, não recebendo o seu pop habitual e jogando todos os truques contra a parede para conseguir alguma vitória. Em relação à China, ele também reiterou que os Estados Unidos estavam vencendo a guerra comercial, até que a China enviou o vírus. Ele foi bastante claro nesse sentido. Também disse que, em relação a Seattle, que está boa parte da cidade ocupada pelos baderneiros, Trump costuma chamá-los de baderneiros, e essa ocupação tem um nome, as áreas ocupadas são chamadas de shops. Ele portanto zombou de Seattle por permitir esses shops, essas zonas autônomas. Ele disse que provavelmente é melhor apenas assistir a esses desastres em áreas liberais como Seattle, em vez de endireitá-los rapidamente. Tudo isso para que o povo fique ciente do que é a esquerda e como ela age. O governador, o prefeito de Seattle e o governador de Washington, do estado de Washington, já pedem desesperadamente para que Trump ajude, salve a cidade. E Trump fez essa menção: é melhor dar um tempo, deixar que eles colham. Ele não falou nesses termos, mas depreende-se isso, que eles colham o que plantaram, para que também a América do bem veja o resultado destas ações, o que de fato a esquerda está plantando
e o que querem que toda a América colha. É por isso que ele se manteve um pouco reticente em ajudar Seattle, mas não deixou de zombar da cidade. Ele disse que é melhor deixar ferver um pouco para ver o que os radicais de esquerda farão com o país caso Biden seja eleito. Ele falou também sobre os radicais de esquerda se revoltarem, saquearem, incendiarem prédios e ferirem policiais e militares e pessoas inocentes, apenas para ouvir as notícias falsas dizerem que bela manifestação foi essa. Ele também, falando dos radicais de esquerda, referiu-se à derrubada de estátuas, especialmente de Thomas Jefferson, e a decapitação de Colombo. Ele disse, ele fez um comentário dizendo que estão tentando destruir a nossa herança e envolvê-la numa bandeira americana em chamas. Ele disse, aqui ele acrescenta que quem quer queimar a bandeira será preso por 1 ano. Desculpem, é que a tradução aqui realmente está bastante complicada. Também disse que a esquerda está tentando profanar a história, derrubando estátuas e punindo quem não se conforma absolutamente com a história e com a sua agenda. Ele falou sobre a campanha cruel de censura e exclusão que tenta demolir a nossa herança. Também falou sobre outro registro sobre as bolsas, outro registro da Nasdaq. Ele disse que o país não deve ficar... O país não deve tomar uma decisão estúpida em novembro, pois se não tomar uma decisão estúpida, ele quer dizer, se não votarem em Biden, se me elegerem, o país terá o melhor o ano econômico de todos os tempos em 2021. Disse que se os democratas ganharem, no entanto, os manifestantes, esses baderneiros que estão destruindo a América, estarão no comando do país e ninguém, portanto, estará seguro. Ninguém terá proteção nenhuma. Ele disse que Biden está ligado a tudo isso, mas é apenas um fantoche indefeso da esquerda radical. Ele disse que Biden nunca foi um esquerdista radical, mas a esquerda radical o controla. Chamou Biden aí de um bocó, no bom e simples português. Aquele bocózinho de mola, você aperta ele sobre a caixinha e ele salta. É isso, os movimentos do bocó são esses, aqueles que alguém imprime. Ele chamou basicamente Biden o tempo todo de um bocó controlado pela esquerda radical. Quando ele diz que Biden não é esquerda radical, ele quer dizer no fundo que Biden não é nada. É só um sleepy que se deixa controlar para, enfim, ter projeção e dinheiro. Não disse nesses termos, isso é conclusão minha. Também disse que 2020... tudo que está acontecendo em 2020 está acontecendo para que você tome uma decisão, tome uma posição, ou se curvar diante da multidão da esquerda, ou permanecer firme, alto, orgulhoso, como os americanos devem ser. E finalmente, lá pelas 21h12, ele disse que os manifestantes e saqueadores, se Biden vencer, terão mais direitos na América do que cidadãos cumpridores da lei. E sobre o
Ele disse que o recorde de Joe Biden pode ser resumido em 4 décadas de traição e calamidade. Lembrou também que Biden apoiou todos os ataques globalistas à América e queria enriquecer todos os outros países, exceto os Estados Unidos. Pois é isso aí, meus amigos. Liguem as duas coisas. Um juizinho de distrito lá em Salinas quer expulsar a igreja da cidade. E Donald Trump afirma com todas as letras que se Biden vencer, essa gente tomará a América e lhe tirará todos os direitos. Ligando as duas coisas, alguém ainda duvida? Que Deus salve a América, que Deus ilumine o presidente Donald Trump, porque se Donald Trump cair, o nosso, que anda meio pendurado num fio de cabelo, também cairá. Que Deus não permita. Até depois.